Hoje a igreja então celebra essa solenidade de todos os santos. Os santos no céu são incontáveis, não sabemos realmente quantos são, quem já está lá, além daqueles santos que nós conhecemos e que a igreja já teve condições, de constatar de que de fato estão no céu. Então os santos canonizados, com certeza o número dos que já estão lá e não sabemos é muito maior. É possível que pessoas de nossas famílias já estejam lá, pessoas da nossa família muito próximos ou de gerações passadas. É muito possível, nós não sabemos, Mas são muitos os santos que estão lá. Hoje a igreja celebra todos eles. A igreja começou a celebrar os santos a partir dos mártires. Como São Paulo já falava na carta aos Filipenses, a vida cristã é ter em si os sentimentos de Cristo. É imitar Jesus. Essa é a vida cristã, claro, Vida cristã é a vida de Cristo, é imitação de Cristo. E depois essa ideia vai ser utilizada pelo autor da famosa imitação de Cristo, Então a vida cristã é isso. E os mártires, o que se viu nos mártires? Homens que pela fé viveram unidos a Jesus, morreram unidos a Jesus, derramaram o seu sangue pelo Senhor, Então, lá no início da igreja, os mártires foram vistos como aqueles que não morreram, mas nasceram para a vida definitiva com o Senhor, Então, quando completava o primeiro ano do martírio de um deles lá, por exemplo, São Policarpo, como me ocorre agora, então os cristãos da comunidade iam até a sua sepultura e faziam uma celebração festiva comemorando 1 ano de nascimento para a vida definitiva, para a glória do Senhor. E aí depois, vai passando o tempo, a igreja celebra os mártires, celebra os santos, como hoje nós estamos celebrando nessa festa. Então, quando a igreja celebra os santos, o que ela está realmente ali olhando, celebrando? É o mistério de Cristo na vida dos homens. Esse é o significado da celebração dos santos. Na vida dos homens entra a vida de Cristo, entra o mistério de Cristo. Na vida de um homem que nasceu no pecado, entra o poder da graça, E aquele homem, aquela mulher, é profundamente santificado pela presença de Cristo nele. Celebrar os santos é celebrar o mistério de Jesus, que vence e prevalece sobre o pecado e a maldade do mundo, Mas ainda, celebrar os santos é celebrar aquele que é o único que é santo, Como lá contemplava o profeta Isaías. Ele via os serafins cantando diante do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Só Deus é santo, porque só Deus é perfeito, E a palavra santidade significa essa perfeição que não é tanto a perfeição moral de não fazer o mal, mas é a perfeição de ter um grau, um grau de existência, de vida que está acima de tudo aquilo que há neste mundo. Se a gente vê qualquer vida que há nesse mundo, aqui nós vemos as plantas, os animais e tal, Qualquer vida que nós vemos não é nada em comparação com a vida de Deus. Deus é aquele que é santo, é aquele que tem uma vida, uma perfeição que está muito acima de tudo aquilo que podemos encontrar nas criaturas. Esse Deus santo, esse Deus que os serafins não conseguiam nem contemplar diretamente face a face. Com um par de asas cobriam o rosto, com outro par de asas cobriam o corpo, com outro par de asas voavam, Então, para mostrar a sua perfeição de serafins. Quer dizer, nem eles
conseguem estar diretamente diante de Deus. Esse Deus Santo quer compartilhar a sua santidade conosco. E ele já dizia para o povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. E São Pedro, na primeira carta de São Pedro fazendo referência à vida cristã, o batismo, ele dizia: meus irmãos, não podemos mais permanecer no pecado, porque o Senhor já dizia, aí lembrava lá de Levítico, o Senhor já dizia: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o plano de Deus, não é? Somos o povo santificado para o Senhor, não é? Santos, porque o Deus Santo quer nos envolver na sua perfeição. No livro do Apocalipse, diz ali, determinado momento, que aqueles que estavam diante do Senhor trajavam vestes brancas. Então nós podemos lembrar as vestes brancas de Jesus transfigurado. Podemos lembrar as vestes brancas de Jesus no início do livro do Apocalipse. Aparece o Senhor com uma túnica branca. Agora aparecem os justos, os santos, com a roupa branca. Eles compartilham a santidade de Deus, de Cristo, né? Do próprio Senhor. E depois ainda diz, eles traziam as palmas na mão. Significa que eles lutaram e venceram. A santidade é uma graça, mas ela supõe luta. Porque Deus não nos considera fantoches. Deus leva muito a sério a nossa responsabilidade, a nossa liberdade humana. Deus nos fez inteligentes e livres. Somos capazes, por isso, das piores coisas, mas também somos capazes das melhores coisas, não é? E Deus, Ele quer que nós livremente, responsavelmente, respondamos à sua graça, não é? Ele nos chama à santidade, e aí nós dizemos queremos, mas dizemos querendo não só com a palavra, dizemos queremos com a atitude. Começamos a lutar. Então é isso que eu quero, é isso que eu busco, né? Vou fazer o necessário para isso. Luta. É necessário lutar, né? E quando a gente olha a vida dos santos, nós vemos que os santos tiveram lutas diferentes por causa de pecados diferentes, mas tiveram que lutar, né? Tiveram que lutar, suplicar a graça de Deus, fazer jejum, penitência e pedir: meu Deus, me dá a graça da conversão, muda a minha vida. E aí vemos Santo Agostinho lutando contra a concupiscência da carne. Vemos um São Francisco de Sales lutando contra a sua irascividade, um homem de temperamento forte. E aí dizem que a sua mesa por debaixo tinha marcas de arranhões de unha, porque às vezes aquele homem ficava de tal modo irado, mas não queria expressar isso para ninguém. E ali arranhava, né, a madeira da mesa, mas não falava nada, não brigava, não xingava ninguém, né? Teve que lutar, tem que lutar. Não existe vitória sem luta, né? É necessário esforço, fazer propósito, começar de novo, né? É assim. Só vence quem luta, traziam palmas na mão. E a luta significa atenção, exame de consciência, propósito, renovar propósito, fazer de novo, mais uma vez, de novo, e assim vai. Luta. Às vezes, determinadas vitórias são fruto de anos de luta, de esforço, de penitência, de súplica da graça de Deus, né? E aí vem a graça. Já no final da primeira leitura, diz que eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Então aqueles homens e mulheres que estão diante do Senhor, eles lutaram, venceram, têm as vestes brancas, mas alvejaram as roupas no sangue do Cordeiro. Aqui está a causa de tudo. Só o sangue do Cordeiro pode fazer de um bando de escravos um povo consagrado e santificado para Deus, né?
Lá os hebreus no Antigo Testamento eram lá um número grande de escravos do faraó, ou seja, propriedade do faraó, né? Eram propriedade do faraó. E quando eles colocaram o sangue do cordeiro nas portas das casas, naquela noite da Páscoa, noite da libertação, naquele momento o sangue do cordeiro dizia: esse povo já não é teu, faraó. Esse povo é meu. Eu que sou o Senhor. E aí quando vem o anjo exterminador e que chega na casa dos hebreus e vê o sangue do cordeiro, retorna. Tudo aquilo que era do faraó foi atingido pela morte. O primogênito do faraó, o primogênito de todas as famílias dos egípcios, que eram todos escravos do faraó, os primogênitos dos animais, tudo que era do faraó foi atingido pela morte. Mas quando a morte chega na casa dos hebreus, o sangue do cordeiro diz: eles não te pertencem mais, né? Agora nós somos cobertos com o verdadeiro sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. E é por isso que o altar da Eucaristia deve ser o centro da nossa vida. Por isso que não é possível vida cristã sem Eucaristia. Não é possível vida cristã sem que a semana seja centralizada no altar, para que o sangue derramado no único sacrifício de Jesus presente no altar venha sobre nós, né? Só o sangue do Cordeiro pode nos libertar e fazer de nós um povo santo, né, para o Senhor. Teve aquele dia em que Jesus, com a sua autoridade, ele disse para o vento: vento, silêncio, e a tempestade acalmou. Teve aquela outra situação em que Jesus estava na sinagoga e havia uma pessoa possuída pelo demônio. E aí Jesus disse para ele: cala-te. E ele foi embora. Agora, quando o pecado ele vem nos assaltar, como um bandido que quer nos pegar desprevenidos, o sangue do Cordeiro sobre nós diz: isso não te pertence mais. Esse aí é meu. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. E por isso, então, é possível realmente sermos um povo santificado, né? Na segunda leitura, São João ele vai nos recordar o outro aspecto da santidade, que é o aspecto da filiação divina, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Somos de fato filhos de Deus. Não é só uma palavra poética, é a realidade. É a realidade. A pessoa pode disfarçar a realidade, né? Uma pessoa tem rugas, aí pode passar uma maquiagem, né? Você vai aparecer na televisão, né? E aí disfarça. Mas a pessoa já tem rugas, né? A idade vai chegando e tal, não tem jeito, né? Qual é a nossa realidade? Às vezes a gente deixa que as coisas fiquem disfarçadas, deixa parecer que nós somos pessoas quaisquer, mas não somos. A realidade é que nós somos filhos de Deus, né? E filhos de Deus por quê? Porque assim como nós compartilhamos a santidade de Deus, nós compartilhamos a filiação divina de Jesus, né? E nós somos santos para compartilhar a filiação divina de Jesus e compartilhar a intimidade de Jesus com o Pai. Para isso nós somos santos, né? E por isso somos santificados, né? À medida em que nós vamos mergulhando com Jesus nessa intimidade com o Pai, nós vamos cada vez mais mergulhando na própria santidade, né? E vocês sabem, né, que Santa Teresa, lá em suas descrições sobre a vida espiritual, a vida mística e tudo mais, né, e São João da Cruz, na mesma linha, eles vão nos mostrando que
O crescimento na santidade está ligado ao crescimento na profundidade da oração. À medida que vou entrando na intimidade de Jesus com o Pai, pela oração, pela vida diária na presença de Deus, eu vou mergulhando na santidade, né? Filhos de Deus. No Evangelho, nós vemos a santidade como o caminho das bem-aventuranças. É o caminho da felicidade. O santo não é triste. O santo não é aquele que perdeu tudo, coitadinho, né? E agora está lá, triste, desanimado. É aquele que não pode mais isso, não pode mais aquilo, né? Coitadinho dele, né? Não, pelo contrário, o santo é aquele que encontrou tudo. É aquele que encontrou algo tão grande que deixou as bugigangas pelo caminho, né? Encontrou um tesouro de um valor tão grande que deixou todas as velharias, os ferro velho para lá. Alguém quer ferro velho aí pode ficar com você. Eu tenho agora o tesouro nas minhas mãos, né? É o caminho da alegria, é o caminho da bem-aventurança. O caminho das bem-aventuranças é o caminho das virtudes cristãs, né? E são virtudes essenciais. Santo Agostinho dizia que o caminho das bem-aventuranças são como que degraus que nós vamos subindo até alcançar a plenitude da vida cristã. E ele dizia, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? E depois a plenitude da sabedoria é o temor de Deus. Está nos livros sapienciais, né? Ele vai dizer, é o que nós observamos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Esse é o primeiro degrau para subir em direção a Deus. É necessária a pobreza de espírito, o desprendimento das coisas de si mesmo. Aqui a pobreza de espírito está ligada à temperança, está ligada ao santo temor de Deus, à humildade, né? Nós temos que adquirir essa liberdade em relação a todas as coisas, para que nós possamos amar a Deus com todas as forças. Porque ou nós amamos a Deus com todas as forças da nossa alma, ou nós não seremos capazes de amar a Deus adequadamente, né? Então, bem-aventurados os pobres, primeiro degrau. Segundo degrau, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É o segundo degrau, que é semelhante, continua o primeiro, né? Claro, o primeiro, o segundo, um vai completando o outro até subir, né? Bem-aventurados os aflitos, é a bem-aventurança ligada à virtude da esperança e ao dom da ciência. Quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou e viu que tudo era bom. E é assim, tudo é bom. Mas a bondade das coisas é limitada. A beleza das coisas é limitada. Tudo é limitado e muitas vezes passageiro. Só Deus é perfeito. Então, nessa bem-aventurança, nós somos capazes de, através das criaturas, sempre elevar o coração para o Criador. As criaturas não me aprisionam como o alçapão que pega o passarinho, né? O passarinho vai lá e cai e pronto, fica preso. Não. As criaturas me permitem voar alto em direção a Deus. As criaturas me lembram a beleza de Deus, a grandeza de Deus, né? E assim, tudo aquilo que eu posso fazer, realizar no dia a dia, eu posso de fato me encontrar com o Senhor, cada vez mais. Bem-aventurados os mansos possuirão a terra. Essa é a bem-aventurança da piedade. A piedade, ela nos leva a olhar Deus com ternura. Vemos Deus na sua ternura de pai, nos dirigimos a Ele com a ternura de filhos, né? Como a criancinha que quando começa já a ter mais reações, né, e consciência, daqui a pouco já começa a criancinha a erguer a mão, quer colocar a mãozinha dela no rosto do pai, da mãe, e assim vai, né? A
ternura, mas sobretudo a ternura com os irmãos. Né? Muitas vezes, sem essa bem-aventurança, nós olhamos as pessoas e julgamos. Por essa bem-aventurança, nós olhamos as pessoas e descobrimos irmãos. Né? E em vez de julgar, acolhemos, compreendemos, temos paciência, perdoamos. Né? É o terceiro degrau. O quarto degrau, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A pessoa faminta, quando está com fome mesmo, é capaz de tudo, né? A pessoa sedenta, essa é a bem-aventurança dos fortes. Está ligada à virtude da fortaleza, de dom da fortaleza, né? A pessoa está determinada, ela sabe o que é importante e nenhum obstáculo vai frear a pessoa, né? Então a pessoa acordou para ir na missa e está animada para ir na missa e já se preparou e daqui a pouco começa a chover. Ela, puxa vida, e agora? Não vai dar para ir na missa porque está chovendo. Bom, se tem uma pessoa realmente assim com uma saúde assim mais frágil, talvez pegar chuva, tiver frio, né? A pessoa vai ficar ruim, é perigoso, pode ser perigoso mesmo. Mas normalmente, se a gente pega a chuva, a gente sobrevive, né? Normalmente, né? Então, quer dizer, então vamos lá, o guarda-chuva inclusive é para isso, né? Eu acho, né? Deve ser. O guarda-chuva inclusive é para isso, é para o dia que está chovendo, a gente sai e tal, né? Então, eu não vou deixar a chuva me frear, eu vou à missa. Mas Jesus está me esperando lá, e eu vou deixar a chuva me parar aqui? Pode também acontecer de ter uma chuva daquela que você ficou meio segundo debaixo dela, você já está encharcado, tem umas coisas dessas também, né? Mas, às vezes dá para esperar um pouquinho, ela diminui e vai, né? A gente não pode deixar nada frear. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a força, né? A determinação. Bem-aventurados os misericordiosos. A justiça dá o que o outro merece. Então o cara trabalhou, tem que pagar, né? E a misericórdia, ela dá o que o outro precisa. É diferente, né? A justiça dá o que o outro merece. A misericórdia dá o que o outro precisa. Esse é mais um degrau, uma etapa importantíssima, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como podemos conhecer a Deus? Será que para conhecer a Deus é necessário fazer um curso especial, uma pós-graduação? O que é necessário para conhecer a Deus? Ter um coração puro, porque é um dom, né? Ter um coração puro, humilde, simples. É assim que se conhece a Deus, né? Então, uma purificação que nos torna capazes de conhecer a Deus profundamente. E isso nos deixa entusiasmados por Deus cada vez mais, né? Bem-aventurados os que promovem a paz. É a bem-aventurança da caridade. A bem-aventurança do amor perfeito de Deus, que é derramado sobre nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Romanos 5, né? É a bem-aventurança do amor. O amor gera paz na pessoa e ao redor dela, né? E bem-aventurados os perseguidos, que compreendem que para estar junto de Deus vale a pena superar todas as perseguições, calúnias, tribulações, sofrimentos, porque isso vale a pena. Estar com Ele vale a pena. Estar com Ele vale todo o sofrimento. Esse é o caminho. 8 degraus, né? Que Jesus nos apresenta. Somos chamados a ser santos como Deus é santo. Vamos hoje pedir a Nossa Senhora
Pedir aos nossos irmãos anjos santos que intercedam por nós, que nós sejamos corajosos na fé, que nós sejamos perseverantes, que demos os passos, ou pelo menos o passo necessário de cada dia na direção de Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos atraia de novo com a sua luz, para que um dia possamos escutar de Jesus essa palavra final do Evangelho: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.